Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pela TV Cresce, Facebook, Instagram e YouTube, com programações diárias, trazendo os melhores especialistas do mercado para você, corretor de imóveis. Nossos convidados estão abordando assuntos que poderão aprimorar o seu dia a dia e você pode interagir fazendo perguntas ao vivo, pelo chat ou nos comentários. O tema de hoje é a segurança nos contratos na época de pandemia e nossa convidada é a doutora Maria Regina de Castro Busnello, advogada, atua na área de direito de família e direito imobiliário. É corretora de imóveis e presta assessoria nas áreas de contratos imobiliários, coordena o curso de negócios imobiliários e é professora no curso de Direito da Unidrummond. Doutora Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui conversando com vocês do Cresce de São Paulo. E o tema que me foi proposto, né? Boa noite a todos também. E o tema que me foi proposto é a segurança nos contratos na época de pandemia. E começando, né, já a tratar do assunto, o que acontece? Esse nosso problema da pandemia, ele não trouxe somente reflexos na saúde, ele trouxe reflexos também de ordem socioeconômica, e com a finalidade de conter a disseminação do vírus, o governo federal, ele determinou, então, disciplinou, né, o isolamento social, através da quarentena. E no âmbito também da parte estadual e municipal, também existem regras no sentido do isolamento social. O que acontece? Com o isolamento social, várias pessoas, elas perderam o seu trabalho, ou tiveram contrato de trabalho suspenso, ou aqueles que não trabalham registrados, eles não estão conseguindo, né, sobreviver, vender e trabalhar com os produtos que eles trabalham, e isso gerou, então, um problema financeiro também com relação aos contratos, né? Tanto qualquer tipo de contrato, mas o contrato da nossa esfera imobiliária, normalmente qual é? É o contrato de compra e venda e é o contrato de locação. Tá? O que nós vamos conversar aqui hoje, primeiro eu tenho que esclarecer, né, que não são casos concretos. Eu vou passar para vocês algumas informações, assim, de forma genérica, tá? E o que tem acontecido e o que eu tenho visto, né, como está sendo solucionado por ser um problema muito novo. Nós não temos ainda grandes decisões, nós não temos jurisprudência sobre o assunto. Então, por ser um tema novo, uma situação que nunca ocorreu, nós temos várias soluções, mas que ainda não estão definidas, né, totalmente, a jurisprudência ainda não decidiu, então nós temos que começar a trabalhar com isso de uma forma a tentar solucionar os casos, tá? Como eu já costumo falar nos cursos, e o contrato, ele é o quê? Um acordo de vontades, né, entre particulares. E esse acordo, ele é livre, desde que ele não tenha nenhuma, não tenha nenhuma ilegalidade, que ele não seja contrário à lei, o acordo de vontades é livre. Então, as pessoas, elas podem pactuar da forma em que elas quiserem. O acordo, ele tem que ter o quê? Algumas regras, né? Tem que ter 2 ou mais partes, ele é destinado a estabelecer, então, e regulamentar algum interesse dessas partes, ele tem a finalidade de adquirir, extinguir, né, ou modificar relações jurídicas,
Então, os contratos, eles têm regras para acontecer. Mas as pessoas entendem que, por ser um contrato, muitas vezes, um contrato entre particulares, porque a compra e venda pode ser um contrato particular, as pessoas podem ter feito um contrato particular com a intenção de, posteriormente, né, finalizar, fazendo a escritura, e foram pegas por essa situação de isolamento e tiveram que parar toda a negociação. As locações também, nós estamos vendo que tem problema de locação a todo tempo. Então, as pessoas, o que eu tenho visto, né, é que várias pessoas, elas se socorrem do judiciário. No entanto, as liminares que estavam sendo concedidas logo no início, em relação à locação, para suspender pagamentos, etc., hoje já não estão mais sendo concedidas. E as partes, então, vão ter que negociar para conseguir chegar num acordo, para que elas consigam, então, definir e fazer uma novação, que a gente fala, né? Um parcelamento, alguma situação de divisão, entrega de chave. Então, as pessoas têm que conversar e ajustar alguma coisa para solucionar essa pendência do contrato, tá? Bom, como eu falei anteriormente, as partes, elas têm autonomia e vão negociar livremente nesse tipo de contrato. Nós não estamos falando de contrato bancário, que a pessoa vai ter que ir lá no banco resolver, mesmo até os contratos de consumo. Nós estamos falando de contratos que as partes firmam entre si. E elas têm, então, autonomia para estipular livremente, como elas desejarem, né, esse acordo de vontades. Elas têm uma liberdade na criação do contrato, que elas vão firmar, e a liberdade até de contratar ou não, tá? Desde que atendidos os limites, né, de ordem pública e dos bons costumes. Essa situação de contratar, então, é importante. Por quê? No nosso tema, né? Por quê? Porque as partes, elas podem contratar livremente, desde que obedecidos alguns princípios também, tá? Contratuais, né? Então, no contrato, nós estamos tratando de acordo entre duas ou mais partes, e aí basta gerar um contrato válido, né, e atender às formalidades legais, que eu vou ter um contrato em condições de ser cumprido. E aí nós temos, então, alguns princípios, porque o que está acontecendo agora é o seguinte: a pessoa fala, eu perdi meu emprego, eu sou autônomo, não estou conseguindo trabalhar. E surge uma série de problemas contratuais, né? Por exemplo, a pessoa que tinha alugado um lugar pequeno para trabalhar, ela teve que fechar, não está trabalhando. Então, ela está recebendo 0. E aquela pessoa que tem uma casa alugada é diferente. Por quê? Porque ela está agora ocupando mais do que nunca a casa. Ela às vezes está toda a família dentro de casa, né? Mas, de qualquer forma, não é o fato dela não estar ocupando, é o fato dela não estar conseguindo pagar, muitas vezes. As pessoas, por exemplo, que compraram imóveis e fizeram parcelamento direto com o proprietário, também estão numa situação difícil hoje. E essas pessoas, como elas contrataram, elas tiveram condições de contratar, elas têm que ter condições de rever esse contrato, né? De verificar em que condições elas vão conseguir cumprir. Se elas vão precisar de mais tempo, se elas vão precisar diminuir as prestações e tudo mais. Eu tenho conversado muito, os alunos perguntam, alguns colegas, nós discutimos, mas em relação à situação de locação, né?
Porque as pessoas, como eu falei para vocês, quem alugou imóvel comercial não está recebendo nada, zero. E quem alugou uma casa está usando a casa na sua plenitude, mas também pode não estar conseguindo pagar o aluguel. Né? Não houve, assim, o contrato de locação, ele não teve nenhum problema, ele está lá, ele existe, mas o que nós temos em relação a isso é o problema da pessoa não estar conseguindo pagar. Por outro lado, nós temos também a outra parte, né? Esse contrato, ele tem as obrigações e direitos de ambas as partes. Quando nós falamos em contrato de compra e venda, tem o comprador e o vendedor. E quando falamos, por exemplo, de uma locação, tem o locador e o locatário. O dono do imóvel, por exemplo, ele pode estar precisando desse valor. Muitas vezes a pessoa depende do valor do aluguel para viver. Por exemplo, a pessoa que vendeu um imóvel e parcelou direto com o comprador, ela também pode estar precisando desse valor. Às vezes, para cumprir outro contrato, para cumprir uma outra obrigação, né? Então, não é certo que as pessoas descumpram o contrato unilateralmente. É essa situação que nós temos que evitar. E aí nós temos, então, alguns princípios que são importantes, né, no contrato, porque quando um cliente me liga e fala, eu vou parar de pagar, eu falo, não pode, né? Você assinou um contrato, você tem responsabilidade, as duas partes têm responsabilidade no cumprimento do contrato. E esses princípios, por exemplo, o princípio da obrigatoriedade da convenção, né? Significa que foi estipulado um contrato, ele deve ser cumprido, sob pena de execução patrimonial contra o inadimplente. Então, a pessoa que não está cumprindo com as obrigações, ela vai ter, né, uma sanção aí, que seria uma execução patrimonial. E o ajuste contratual, ele obriga as partes ao seu cumprimento, ele faz lei entre aquelas partes, né? E só pode ser desfeito se as partes estiverem de acordo. Não pode uma das partes só resolver parar de cumprir e o contrato ficar dessa forma mesmo. Tá. No entanto, nós temos que pensar que nessa situação ficou oneroso para uma das partes cumprir. Aquela parte que não está conseguindo, que não está trabalhando, tanto que tem esse auxílio emergencial, mas ele não consegue cobrir tudo que a pessoa tinha, né, de obrigação para pagar os contratos todos. Então, se ele fica oneroso, excessivamente oneroso, o cumprimento da obrigação pode ser restabelecido o equilíbrio pelo judiciário. Então, eu vou buscar o judiciário para que ele reequilibre esse contrato, né? E avalie, então, o cumprimento da obrigação, tá? Nós temos um outro princípio, também que é de extrema importância, que é o princípio da boa-fé. E, segundo esse princípio, na interpretação do contrato, é preciso ater-se mais à intenção que as partes tinham ao contratar, né, do que ao sentido literal da linguagem, o que eles escreveram. E aí, em atendimento ao interesse social, de segurança das relações jurídicas, né, as partes devem agir com lealdade, confiança recíprocas. Então, as partes têm que cumprir o contrato. Aquilo que elas ajustaram, elas têm que fazer, porque eu não posso me comprometer a pagar alguma coisa, a pagar determinada parcela em determinada data, e, posteriormente, quebrar o contrato. Tá? O que é importante é que, nessa nossa situação, isso acaba tendo um outro peso, né? A pessoa não consegue, porque, de fato, ela não vai ter condição de cumprir. Não é uma intenção, ela não está com uma fé. De fato, ela não está conseguindo cumprir, tá? E aí, o que fazer, né? Com essas pessoas que perderam a condição nessa época agora? Na minha concepção, o que eu entendo, né? Eu tenho uma preocupação especial em relação às locações de menor valor.
Porque as outras, se for eventualmente um contrato grande, onde uma pessoa tenha condição, que tenha um departamento jurídico, tranquilo, essa pessoa vai e o departamento jurídico vai resolver. No entanto, é certo que nós temos um grande número de locações com valor baixo, né? Pequenos lugares onde as pessoas exercem seu trabalho, manicures, outras imobiliárias pequenas, locais onde a pessoa está trabalhando e o valor da locação ficou muito alto e ela não vai conseguir pagar. Os outros, aqueles locais de empresa ou locações maiores, essas as pessoas normalmente têm os seus respectivos advogados que vão trabalhar em cima disso, né? E o que nós, então, eu recomendo para esse tipo de locação, essas menores? Que as pessoas façam um acordo, né? E que tipo de acordo? Que as pessoas, então, solicitem um desconto no pagamento desse aluguel. É claro que o locador ele não é obrigado a aceitar, e que eu recomendo também que esse desconto ele seja dado, concedido, né? Mas sem que depois esse valor seja acrescentado nos outros aluguéis. Por quê? Porque senão vira uma bola de neve. Desconta agora 20%, mas daqui 3 meses você vai pagar o aluguel mais 20%. Nós não sabemos ainda quanto tempo essa pandemia vai demorar. É certo que as consequências dela, nós temos certeza que até o final desse ano, nós ainda vamos estar tendo problemas, né, em contratos, e isso vai durar mais tempo. Mas, assim, pelo menos até o final do ano, nós teremos. Então, não adianta colocar, eu te dou um desconto agora, mas nos próximos aluguéis você vai ter que pagar isso mais 20%, mais 30%, mais 50%. Tá? E uma outra observação é que se verifique, de fato, né, se essa pessoa, por exemplo, se for comercial, ela vai, lógico que a pessoa precisa e vai estar comprovado, mas muitas vezes o residencial, a pessoa também ela não perdeu renda, ela tem um outro tipo de emprego, onde ela funcionário público, alguma coisa, ela não precisa desse desconto. E aí, então, precisa ser observado caso a caso, mesmo num contrato, por exemplo, de compromisso de compra e venda, também precisa se observar se a pessoa não está conseguindo cumprir com aquele contrato e se isso se justifica, né? Porque também não é tão simples assim. Tá. Já falei, então, que os contratos, eles são negócios jurídicos, né? Que eles geram obrigações, as partes, essa situação econômica por si só, ela não vai alterar o equilíbrio contratual. O que está ocorrendo em relação aos contratos, ou seja, né, em relação às relações jurídicas de direito privado, é o impacto negativo da pandemia em relação à situação econômica do país, tá? E aí nós temos, recentemente, do dia 10 de junho de 2020, que eu tenho certeza que vai ter pergunta em relação a isso, a Lei 14.010, tá? Que ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. E ela suspende os prazos de prescrição e decadência até o dia 30 de outubro de 2020. No entanto, aquela situação em que nós estávamos ouvindo na imprensa, né, que seriam suspensas as liminares de despejo, ela foi vetada e não está, então, em vigor. Bom, aí é prudente, então, que as partes, né, após uma análise das condições, elas restabeleçam
novos prazos para o cumprimento do contrato. Como? Extrajudicialmente. Eu costumo dizer o seguinte: se as partes elas foram capazes de se encontrar e de contratar, elas também deveriam, né, fazer um esforço para que elas se encontrem e façam novas cláusulas em relação ao contrato. Parcelamento novos parcelamentos, eventualmente descontos, né? E elas, então, conversem e se entendam sobre esse tipo de alteração contratual. Tá, como o nosso tema é a segurança, o que acontece? Nesses casos, as pessoas devem, então, documentar essas alterações que foram feitas, certo? Por que documentar? Porque eu não posso alterar um contrato, ainda que as partes estejam de acordo, sem que isso fique documentado em qualquer lugar. Então, como que eu vou documentar, né? Nós estávamos numa fase aí de isolamento bem sério. Então, eu posso documentar através de um e-mail que eu mando para a pessoa e ela concorda. Se for, por exemplo, uma locação que tenha fiador, eu posso também colocar que esse fiador ele vai ter que ter ciência do que está sendo ajustado, devolver, dizendo que ele está de acordo ou não. Eu tive recentemente uma consulta, um cliente meu ligou, que é o seguinte: ele é fiador numa locação e a pessoa estava com o imóvel, que é comercial, né, a gente fala que é não residencial, fechado, e não tinha dinheiro para pagar. E ele me perguntou: pago? Esse contrato é válido? Falei: claro que é. E se você não pagar, ou o locatário não pagar, eles vão executar. Então, o ideal é que se faça, então, um acordo, né? Chegue-se a um acordo e peça um desconto e pague, para que essa obrigação ela não fique, então, pendente, o que vai acabar virando uma bola de neve e a pessoa, o locador, vai cobrar no judiciário, tá? Então, eu costumo dizer exatamente isso, que as pessoas têm que fazer acordo. Tá, e se eu não fizer? Né? Então, eu estou lá, estou preocupada, não tenho quem me auxilie nesse acordo, mas também o valor não é tão alto assim, certo? Existem outras formas. Eu posso procurar a Defensoria Pública, ela está atendendo todos os casos nessa situação atípica, tá? Eu posso procurar os juizados especiais também, né? No entanto, assim, só estão atendendo online. E eu posso procurar as juntas de conciliação, tá certo? Todos esses que eu falei, as pessoas que precisarem, elas podem buscar. No entanto, né, eu costumo dizer o seguinte, que um acordo é bom para ambas as partes. Se eventualmente eu assinei um contrato numa compra e venda, e agora eu vou ter que conversar ou fazer uma inovação em relação aos pagamentos, o correto é entrar em acordo com a pessoa, com o comprador. Se, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu vendi um imóvel e agora eu não consigo sair do imóvel porque eu não consegui alugar e me mudar, eu também posso fazer um acordo, né? Pagar, por exemplo, o aluguel daquele mês para a pessoa. Então, tudo pode ser resolvido, quase tudo, né? Extrajudicialmente. As pessoas podem conversar e decidir isso extrajudicialmente. E aí, por que eu acho, né? Então, quando as pessoas vêm conversar, o ideal é verificar a possibilidade dela de fazer um acordo, como que ela pode, então,
dividir isso, qual é a condição econômica dela para poder fazer um eventual acordo, para evitar de ter que buscar o judiciário e porque ela pode não ficar satisfeita com o tempo que vai demandar, né? O judiciário, normalmente, ele é um pouco mais demorado, não que a pessoa não possa buscar, todos nós podemos nos socorrer do judiciário, né? Mas se a pessoa, o Conselho Nacional de Justiça e o Código de Processo Civil, eles estimulam a extrajudicialização, né? Estabelecendo, então, como dever do Estado, promover as formas alternativas de resolução de conflito, sempre que possível. Então, eu, pelo menos, tenho orientado as pessoas que tentem se organizar no sentido de ajustar e fazer uma inovação no contrato, colocar novos prazos, assinar isso, documentar, para evitar problemas posteriores, né? E caso não seja possível esse ajuste entre as partes, aí o equilíbrio contratual ele pode ser, então, pleiteado em juízo, tá? Cabendo ao juiz, então, decidir se a obrigação ficou onerosa demais, em que situações, né? Isso vai ser decidido. Então, eram essas, assim, as principais observações que eu gostaria de fazer para vocês. Ok. Bom, doutora, até o momento a gente ainda não tem perguntas. Não temos ainda nenhuma pergunta aqui. E eu gostaria só de fazer uma observação. Então, quando a senhora falou das juntas de conciliação, são os sejusques? Isso. A pessoa vai, procura o sejusque, leva uma situação e lá ele pode, de repente, resolver essa situação extrajudicialmente de maneira gratuita. Isso. É isso? O juizado especial também, né? Também? Dependendo do valor, isso. Também não vai ter despesa. Só acima de um determinado valor é que a pessoa tem que contratar um advogado ou pagar, né? E o que eu digo é o seguinte, não é vantajoso a pessoa continuar, por exemplo, eu tive várias pessoas que me consultaram, alegando o seguinte, olha, eu vou parar de pagar aluguel, porque eu não estou recebendo nada, depois eu vou para a justiça e alego que eu não estava recebendo nada, então eu não sou obrigado a cumprir esse contrato de locação, tá? E o que eu falo, não, você é obrigado a cumprir sim, né? O que pode pleitear, então, é ajustar um desconto nesse pagamento do valor da locação, porque senão, eventualmente, lá no fim, o locador ele vai cobrar o total. Se ele não fizer um ajuste em relação ao desconto, ele vai cobrar o total. E para o locador também, eu costumo falar, né, e orientar o seguinte, ele tem que levar em consideração que, muitas vezes, aquele inquilino que ele tem, aquele locatário, é uma pessoa ótima, paga todos os aluguéis nas suas respectivas datas. Então, ele também vai perder, né? Se ele não aceitar, se ele não fizer um acordo, se ele não fizer um desconto. Porque o inquilino, muitas vezes, vai fechar, né? E ele vai ficar, nessa época que nós estamos, nós não temos, assim, uma facilidade tão grande de alugar, e não sabemos como vai ficar a situação econômica. Pode ser que a situação se restabeleça com uma brevidade maior, né? Mas pode ser que demore muito. Então, o ideal é que ele mantenha aquele inquilino, conceda, então, um desconto, eles façam, então, o que a gente fala que é um aditamento, né, o contrato,
concedendo esse desconto para que ele possa manter essa pessoa pagando o aluguel, ainda que seja menos, durante um período de 3, 4 meses, mas posteriormente ele volta a pagar e ele vai ter a renda dele de volta. Eu acho que a própria situação, né, do mercado vai promover os acordos, porque como a senhora acabou de dizer, a pessoa, o proprietário, ele vai ter receio de que aquele imóvel fique muito tempo desalugado. Então, acho que isso, de uma certa forma, vai favorecer a aceitação dos acordos, né? Acho que vale a pena a pessoa procurar. E aí, qual que seria, assim, o papel do corretor nessa situação? Então, o papel do corretor é importante, né, nessa situação, porque quase todos, se nós falarmos em imóveis alugados, quase todos eles têm uma administração, certo? Quem que faz a administração? É o corretor. Nas imobiliárias maiores, tem o jurídico, o departamento jurídico que vai estar atuando. Mas o corretor mesmo, ele pode fazer. Quem fez a locação? Né? Eu te pergunto, quem faz a locação normalmente? Não é o corretor? Então, ele pode fazer essa intermediação para que as pessoas, então, elas concretizem esse parcelamento ou esse desconto, e quase todos os imóveis, eles têm uma administração, um corretor envolvido, ou que administra, ou que fez a locação. Tá? O papel do corretor aí é extremamente importante, né? E nos contratos de compromisso de compra e venda também, ele vai agir como intermediário, levando, verificando o que pode ser feito, como que pode ser feito, e eventualmente, se houver necessidade, for um contrato mais difícil, vai ter que entrar aí alguém do jurídico para fazer, mas normalmente dá para adiantar bem, tá? Essa situação. A Juliana, do Facebook, ela coloca aqui, boa tarde, a senhora tem livros de própria autoria? Não, só tenho material didático. Vai sair um artigo agora, mas quase tudo que eu tenho é material didático. Uhum. Pode falar. O Jonas de Souza, pelo YouTube, ele coloca aqui, quem comprou imóveis no leilão e este imóvel está ocupado nessa época de pandemia, a lei dá direito a essa pessoa a não sair do imóvel? Então, é Jonas, né? Então, é o seguinte, as liminares de desocupação, nós tínhamos aqui um projeto que, em tese, elas não poderiam estar ocorrendo. E o judiciário também, ele também não está concedendo essas liminares de desocupação, mas se, eventualmente, a pessoa já tinha adquirido, né, um imóvel em leilão, pode ser que seja determinado, sim. Uma situação bastante complicada, tá? Bem delicada essa situação. Acho que vai depender muito da cabeça do juiz também, né, doutora? Porque assim, nessa situação, nós tivemos problema até de mudança, por exemplo, pessoas que estavam precisando sair de um imóvel para outro, e os síndicos não permitiam que elas saíssem, né? Então, não podia mudar, não podia entrar, problemas de contrato mesmo, de desocupação. Então, eu entendo assim, não é tanto, é que os juízes, eles começam a decidir sempre no mesmo sentido, né? Então, nesse caso, precisa ver se vai permitir que saia, mas nós já estamos quase no final desse isolamento. Ele já está diminuindo. Então, não vejo, assim, como um período muito longo que ele ainda tem que esperar. E, caso a caso, os juízes vão analisar. Tá? Tem mais uma pergunta. A Jandira, pelo YouTube, ela coloca aqui que um aluguel de temporada com contrato vencido, se é possível pedir o despejo da inquilina por ser de temporada.
Então, seria a desocupação, né? Então, se ele é de temporada, essa pessoa, provavelmente ela não mora nesse lugar, né? Certo? Então, acredito que sim, só que o grande problema é o prazo, né? Se ela vai entrar para pedir a desocupação, mas eu entendo que sim, porque é temporada. Essa casa não é uma locação residencial. Ok. Tá? Tá bom, então nós terminamos aqui, né, as nossas perguntas, e aí para encerrar nossa live, nós agradecemos a todos que estavam conectados, em nome da diretoria e do nosso presidente, né, o presidente do Crescisp, o senhor José Augusto Viana Neto, o nosso muito obrigado a todos. Né, e gostaríamos de agradecer de maneira especial a nossa ilustre convidada, a doutora Maria Regina de Castro Busnello, que dedicou aí o seu tempo, o seu conhecimento para nos honrar com esta live. O nosso muito obrigada, nosso carinho, viu, doutora? Foi muito interessante, muito obrigada. E desejamos a todos aí, né, saúde, sucesso e acompanhe as nossas lives, porque tá fervendo, muito assunto bom, muito convidado importante. Acompanha pelo Cresce, pela TV Cresce, pelo nosso site, que tem toda a programação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.